Agora no capítulo 2 a gente vai falar um pouco sobre os aspectos culturais. Na bancada a gente tem o Marcelo Sandroni Opa, tudo bem? e o Giovanni Tonos. Oi, tudo bem? Então, finalmente a gente chegou na minha parte preferida, né? A gente vai falar sobre comida, sobre o queijo canastra, uma das melhores partes da viagem, na minha opinião. Exatamente. Na verdade, a gente não vai falar exatamente sobre comida, né? Mas principalmente sobre os aspectos culturais. E o queijo canastra é um símbolo da região. Não tem como você falar de Serra da Canastra sem falar do queijo canastra. E assim, né? Tem um processo muito complexo que envolve a produção do queijo. Então, como eu estou falando, né? A produção do queijo é muito complexa, mas não somente isso. É um processo bastante antigo, né? Geralmente a receita é passada entre as gerações de cada família da região. E, assim, lógico que não existe um ingrediente secreto, né? Mas basicamente é feito a partir da extração do leite diretamente das vacas da região, né? Por exemplo, a gente visitou a fazenda do Seu José durante a nossa viagem e a gente viu o processo da produção do queijo. No caso, a gente comeu bastante lá também, né? Muito Então, bom o queijo. como é que funciona? Primeiro o leite é extraído, né? Como qualquer produção de queijo. E é importante destacar o processo de higiene, que é bastante rigoroso também, para garantir que qualquer micróbios não se concentre no leite. Então, depois que o leite é extraído, o próximo passo é a própria produção. Então, o leite, que já vai estar naturalmente aquecido, ele é adicionado ao pingo. O pingo é um soro, né, que é produzido pelo próprio leite, né? A gente geralmente pega esse soro e esquenta para fazer a nossa nata, né? Mas, na verdade, a gente não vai esquentar. No caso, a gente vai pegar o soro e vai fazer ele curar em sal grosso durante 12 horas. E aí vai ficar nesse processo aí até ele ficar bastante pastoso, que é o pingo, né? Que esse, na verdade, é o, entre aspas, ingrediente secreto, porque é ele que vai dar o gosto do queijo da região. E aí, depois disso, o pingo é adicionado ao leite, ao mesmo tempo que o coalho. Para quem não sabe, né, o coalho ele é um produto químico, né? Ele pode ser comprado nas lojas daqui da região e é um produto, é um coagulante, né, que é adicionado junto ao pingo ao leite. E aí depois disso tem uma espera, né, de repouso, aproximadamente de 1 hora. Mas aí esse processo se ele durar mais, o leite passa a ganhar uma consistência maior. E aí, nisso, a partir desse processo, ele começa a virar uma pasta e colocado em algumas formas. E aí, disso, o próximo processo é só esperar. Então, assim, a gente brinca, né, que o queijo parece o vinho. Quanto mais tempo ele fica velho, mais gostoso ele fica. Então, dependendo também, tem isso. Queijos mais novos são mais frescos, mas queijos mais velhos têm um gosto mais curado. O queijo Serra da Canastra é muito característico de lá, mas, tipo, qual que é a diferença dele? Por que ele é tão diferente dos outros queijos? Eu fiquei sabendo que tem alguma coisa a ver com patrimônio imaterial. O queijo Serra da Canastra ele é considerado desde 2008 um patrimônio cultural imaterial. Normalmente as pessoas relacionam patrimônios culturais com bens como, por exemplo, uma construção antiga ou uma pintura. Mas culturas e jeitos de você fazer alguma coisa também podem ser considerados patrimônios culturais. O modo de fazer o queijo também é um patrimônio histórico e apenas os produtores que têm a documentação do governo podem vender esse queijo Serra da Canastra. Isso é bom porque impede que esses pequenos produtores sejam afetados comercialmente por grandes empresas, mas também tem um ponto ruim, porque para o queijo ser considerado um patrimônio, ele deve ser curado por 21 dias. Esse queijo curado por 21 dias, e só depois disso ele pode ser vendido, quando ele vai ser transportado, ele cura mais, por exemplo, 1 semana, e ele deixa de ser um queijo meia cura para um queijo curado. Então isso deixa muito difícil para você vender o queijo meia cura. E os fazendeiros locais de lá lutavam com o governo por uma melhor condição de venda. E eles ainda estão trabalhando nisso e estão com um projeto de lei para melhorar essa comercialização do queijo meia cura. Sim, o queijo é muito bom mesmo. É uma das partes preferidas da viagem. É mesmo? Mas uma cidade tão pequena assim não pode depender só de queijo, né? Eu fiquei sabendo que lá tem muito turismo. Exatamente, né? Como é que a gente pode falar de Serra da Canastra sem falar de turismo? Foi o que a gente foi fazer lá, né? Principalmente um turismo ecológico. O parque é quase maior que a cidade. O parque ele não pega só o estado de Minas Gerais, isso é importante saber, tão grande que ele é. Mas voltando a falar do turismo, é importante destacar que, assim,
como a gente vai ver na parte 3, né, do nosso podcast sobre questões sociais, o parque ele proporcionou para a região um grande desenvolvimento econômico. Então, muitas pessoas que eram originárias da região eram muito simples, né? Por exemplo, na nossa viagem, a gente usou o serviço de 2 jipeiros, que levaram a gente tanto para a parte alta quanto para a parte baixa do parque. Eles são pessoas muito simples, né? Que ganharam a oportunidade de ter um emprego a partir do desenvolvimento da cultura e do turismo no parque. Então, o turismo ecológico, que visa a preservação, ele pode ser realizado de várias maneiras dentro do parque. Então, por exemplo, a gente nadou dentro do rio, da cachoeira, da parte do rio, né, da cachoeira da Cascadanta, que é a maior queda que o rio São Francisco tem. E foi muito divertido, foi muito legal essa possibilidade. A água estava muito fria também, né? Apesar da água fria, estava muito quente também, então... Exatamente. E além disso, a gente aprendeu sobre importância, além de estudar sobre a região, mas também sobre a importância tanto que o parque tem para a preservação, como ele tem em relação à vida das pessoas que ele envolve. Então, muito obrigado por assistir. Esse foi o nosso capítulo 2 sobre questões culturais. Até a próxima. Até mais. Até mais. Valeu.